Todos os meses nós realizamos uma pesquisa de interesse social e agora no mês de dezembro de 2024 nós realizamos a pesquisa de avaliação do governo federal e eu vou fazer uma breve análise agora a partir desse momento. Olá meus amigos e minhas amigas, eu sou Marcelo de Giuseppe, sou cientista social e político e CEO do Instituto IBESP e hoje eu vou fazer uma análise aqui da nossa pesquisa realizada agora nos dias 4 e 5 de dezembro de 2024, onde nós fizemos 1.003 entrevistas divididas entre os 26 estados e o Distrito Federal para entender a avaliação do governo federal. Esse estudo traz alguns dados importantes e eu quero fazer alguns comentários e também direcioná-los para que vocês, quando puderem, por favor, baixem o aplicativo nosso está aqui em cima, vocês podem baixar o aplicativo através do QR Code, vocês terão acesso não só a essa pesquisa completa, mas várias pesquisas que mensalmente nós realizamos, análises e outros detalhes ali que são importantes no aplicativo, é um aplicativo totalmente gratuito. Essa pesquisa ela traz alguns dados interessantes, o primeiro é com relação à avaliação, quando você chegar ali na página 4, vocês vão ver uma avaliação que não é natural. O que eu quero dizer com isso? Toda a pesquisa que você de avaliação, você vai ver aquela avaliação de ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. Nós também temos isso. Só que nós trazemos aí um dado adicional. Qual que é esse dado adicional? Nós, há muitos anos, nós tentamos entender e já entendemos qual é a tendência de aprovação das pessoas que se posicionam como regular. E por que esse dado é importante? Porque é muito confortável para o respondente dizer, olha, eu acho regular, ele prefere ficar no muro. Como é que eu faço para entender e tirar essa pessoa um pouquinho do muro ali? A gente faz mais algumas perguntas e nós criamos o dado chamado tendência de aprovação do regular. Então nós entendemos entre aqueles que acham o governo regular o quanto que tem tendência a vir aprovar um governo. Isso é importante, mais para frente eu vou explicar por que essa tendência ela tem um peso interessante. O que é a aprovação? A aprovação é a soma do ótimo e o bom. E qual que é a soma de ótimo e bom hoje do governo federal? É de 30,9. E a soma de ruim e péssimo é a desaprovação. Qual é a desaprovação hoje do governo federal? 46,7. 18,7% dos eleitores brasileiros se posicionaram como regular. E desses 18,7, 6,7 tem tendência a vir a se somar com aqueles que já aprovam o governo, tá? Então esse é um dado que vai fazer mais sentido para vocês um pouquinho mais na frente, que eu vou explicar que existe um dado histórico medido pelo IBESP. Nós fazemos isso em todas as campanhas, município, estado e Brasil, porque é importantíssimo isso. Mas a aprovação hoje do governo é 30,9. Quando a gente fala de 30,9, qual que é o peso, qual a importância desse dado? Ele é muito alto, é muito baixo? Porque começa essa discussão, nossa, com 30,9 está morto ou tem chance. Calma, né? A gente tem a eleição daqui só 2 anos, né? Mas esse dado, o primeiro dado interessante que é importante a gente trazer é que a aprovação vem caindo desde o mês 6. Mês 6 estava com 34,1, mês 9 caiu para 33,2 e agora mês 12 chegou em 30,9. O mês que mais desses trimestrais que a gente bate, que mais chegou perto foi em março de 2024 com 31,4. Se vocês buscarem na internet, lembrem-se que a gente já teve uma crise dos preços dos alimentos ali em março. Teve um baque ali e quando a gente fez a pesquisa, isso já detectou. Ou seja, o detalhe da inflação, do custo do alimento, das outras coisas, do custo do Brasil, é algo que vem atrapalhando o governo hoje. É uma coisa que eu vou mostrar para vocês também mais à frente, que o governo precisa focar muito nisso. E a gente percebe que desde junho vem caindo a aprovação do governo e vem aumentando a reprovação. Tá? Agora, por que esse dado dessa aprovação agora no mês de dezembro é preocupante? O que acontece? Todo governante, ele gosta que seja feita uma pesquisa no mês de dezembro. Por que ele gosta desse dado? Porque no mês de dezembro as pessoas têm uma tendência a avaliar melhor um governo, ou melhor, avaliar tudo melhor. Por quê? As pessoas estão entrando em férias, filhos começam a ficar em férias, estão dentro de casa, aquela tendência de ganhar ali o seu dinheiro, o seu fundo, o seu 13º, você ter férias, então todos esses dados, você tem um país mais ensolarado, então tudo isso faz com que as pessoas estejam de bom humor, que o humor melhore um pouquinho. E quando eu estou bem na minha vida, tendencialmente eu tenho a julgar que o governo é melhor. Então, prefeitos sabem disso, então eles sempre querem, me faz uma avaliação do meu final de mandato, do meu final do ano aqui. Então a gente fala, vamos fazer em novembro, outubro, né? Porque em dezembro a gente sabe que tem ali algum probleminha. E agora o que a gente vê? Que infelizmente, eu falo infelizmente, porque a gente tem que torcer por um Brasil sempre melhor, né? Infelizmente o governo chega na pior
pior avaliação no mês que deveria ter uma avaliação boa, né? Quando a gente compara com o ano de 2023, em dezembro de 2023, a avaliação era de 39,9 e a reprovação de 40,1, estava muito empatado. Agora, com 30,9 de aprovação e 46,7 de reprovação, realmente é um dado que o governo deve prestar atenção. Na página 6, a gente mostra o mapa. Qual que é o diferencial do IBESP? O IBESP, numa cidade, por exemplo, quando a gente realiza uma pesquisa, a gente divide essa cidade em regiões, a gente tenta respeitar a divisão regional dessa cidade, mas a gente acaba tendo que aglomerar alguns bairros, né? Porque você precisa ter uma amostra mínima ali, e aí a gente mostra no mapa que é para ter uma ideia de georreferenciamento, aonde eu preciso melhorar, aonde eu estou bem e tal. Então, em cima desses dados, depois a gente faz toda uma estratégia de trabalho do prefeito, do governador, seja de quem for, e também do presidente. No caso da pesquisa nacional, nessa página 6 aqui, depois vocês olhem com calma, porque aqui eu vou passar os dados da importância da tendência de aprovação no regular. O que nós temos hoje? O estado do Sul, os estados do Sul, a região Sul, nós temos uma aprovação abaixo de 25%. Em todas as outras regiões, a aprovação fica de 25% a 50%. Ou quando você olha em cima desse dado da página 6, está escrito bem claro ali, aprovação mais tendência de aprovação. Tá? Então eu somando o que tem de aprovação na região Nordeste, mais a tendência de aprovação, que é aquela partezinha que cada região tem uma partezinha maior ou menor, do regular que tem tendência a vir a aprovar, os estados do Nordeste, a região Nordeste fica com 50% ou menos. Tá? O que acontece? Qual a importância disso? Qual que é o dado histórico que eu falei para vocês e agora eu vou explicar? Governos que chegam com aprovação com menos de 25%, que chegaram, porque isso é histórico, a gente vem medindo desde 2004, governos que chegaram com menos de 25% de aprovação, mais a tendência de aprovação do regular, no momento da eleição, tiveram uma taxa de sucesso de 16,7%. Tá? Então, governos com 25% ou menos da aprovação somada com a tendência de aprovação tiveram taxa de sucesso de 16,7%. Tá? Então, o que quer dizer isso? O governo está mal avaliado e tem muita tendência a perder a eleição. Quando você chega em governos de 25,1% a 50%, que é onde o governo está hoje, está com 30,9%, a tendência de aprovação é de 37,5%. A tendência média de 37,5%. Tá? Quando você pega de 50,1% a 75% da soma da aprovação, mas a tendência de aprovação regular pula para 65,4%. E acima de 75% da soma da aprovação com a tendência de aprovação regular chega em 90%. É muito claro, quanto melhor, mais bem avaliado o governo, mais chance de ganhar a eleição ele tem. Tá? Isso é uma média. E eu sei que você está pensando agora, tá bom, Marcelo, mas com 30,6%, qual seria a taxa de sucesso? Aí, gente, a gente tem que fazer uma conta, que eu já fiz, é claro, que é uma conta estatística bem difícil, onde a gente tem que fazer todas essas análises, levando em consideração o histórico do que eu passei para vocês, uma taxa com 30,6%, a taxa de sucesso da reeleição hoje seria de 44% de chance de vitória e 56% de chance de derrota. Isso é estatística, tá? Não é uma verdade absoluta, porque cada eleição é uma eleição, mas isso aqui é uma coisa que a gente tem que ter no radar. Isso a gente leva muito em consideração quando a gente está trabalhando com o governo para explicar, olha, você precisa melhorar a aprovação. E a importância de ser regionalizado, porque aonde eu preciso melhorar mais, aonde eu não preciso correr tanto atrás. Na página 7 a gente mostra ali com quanto está a aprovação, mais a tendência de aprovação no regular, tá? Em cada região. Só lembrando, na região Nordeste, que o presidente Lula sempre foi muito forte, hoje tem uma aprovação, mais a tendência de aprovação no regular de 50% redondo. Não é um bom dado, tá? E qual é o dado mais baixo? A aprovação mais baixa é na região sul, com 20% de aprovação mais a tendência. Quando a gente olha no perfil por faixas etárias, nós chamamos de micro-targeting, tá? Você vai ver isso na página 8. Existe aqui algo que a gente já nota há muitos anos, isso, né? Quem conhece o IBESP não é um instituto que eu não dou entrevista, a gente não aparece muito, e por isso que eu faço questão de ter um canal só nosso, onde eu posso falar com calma com vocês, porque às vezes numa TV, numa rádio, eu posso soltar uma frase, as pessoas logo tentarem tirar de contexto, então eu não quero isso, eu prefiro falar aqui olhando nos olhos de vocês, e o que a gente produz está dentro do aplicativo, né? Então, quem acompanha a gente sabe que nós trabalhamos na campanha de Jair Bolsonaro em 2022, como trabalhamos na campanha do João Dória em 2018, como trabalhamos na campanha de diversos políticos pelo Brasil. Na campanha do Bolsonaro com o Lula, o que nós tínhamos e permanece isso? A aprovação é maior do Lula entre as mulheres, do governo Lula entre as mulheres, as pessoas
pessoas acima de 60 anos. Quanto mais estuda, menos aprova o governo. Aí a gente tem um outro detalhe aqui que é importante, que é um dado também só nosso, que é a questão do IDG. O que é o IDG? Eu explico na primeira página, mas quando as pessoas se deparam, eu preciso explicar isso. É o Índice de Dependência Governamental. O que é esse dado? Esse dado foi criado pelo IBESP porque nós precisamos entender o nível econômico do eleitor. E você tem aqui algumas formas de entender esse nível econômico. O problema aqui, quando você pergunta a questão salarial, as pessoas não gostam de falar sobre esse dado. Tem pessoas que não sabem falar sobre a renda, qual é a renda da família, porque às vezes ela não tem noção de quanto ganham as outras pessoas na casa. Então a gente criou aqui o Índice de Dependência Governamental. O alto índice de dependência governamental é aquela pessoa que depende diretamente de todos os serviços do governo. Saúde, educação, depende também do social, é um Bolsa Família, algum BPC, alguma coisa assim. E quem é o baixo IDG, o baixo dependente governamental? É aquela pessoa que tem convênio médico, aquela pessoa que tem filho na escola particular, é aquela pessoa que não tem nenhum tipo de benefício. Mas por que é um baixo dependente? Porque no Brasil, se ocorrer um problema seu na rua ali, você tiver cair no chão, um SAMU, que é do SUS, vem e te leva para uma unidade de saúde. Quer dizer, de todas as formas, você acaba dependendo um pouquinho do governo, né? Então, o que a gente percebe aqui? Quanto mais dependente do governo, maior é a aprovação do governo Lula. Aqui tem dois dados interessantes que a gente monitora. Quem votou em Jair Bolsonaro no segundo turno, hoje 2,7% aprova. Tá? Então é aprovação mais a tendência de aprovação, 2,7%. E aqui, ao contrário, quem votou no Lula, 8,5% reprova. Tá? Aí depois a gente faz aqui um dado que eu fico feliz que eu vi um instituto um dia desse que faz avaliação de governo. Não vou dizer que ele copiou, mas eu acho que ele percebeu esse dado. A gente já tinha percebido isso em 2022, que as pessoas que se informam mais pela televisão têm uma tendência a aprovar mais o governo Lula, né? Então a gente cruza pelos meios de comunicação. A gente pergunta como você se informa, por onde você mais se informa sobre as notícias do Brasil. O que a gente tem? As pessoas que se informam pela TV, majoritariamente que diz que se informam pela TV, aprovam hoje em 34% o governo. Já quem se informa pelos portais de notícias da internet e pelas redes sociais são aqueles que menos aprovam, fica em torno de 25% a 22%. Ou seja, isso não mudou. Tá? Então as pessoas que veem TV continuam aprovando mais o governo Lula e também, aí eu vou dizer presidente Lula porque existe uma ligação muito direta da pessoa do presidente com o seu governo pelo tamanho da imagem dele. Aqui a gente faz um outro estudo que é o NPS. Tá? O que é o NPS? O NPS é um estudo que foi criado na Universidade de Harvard, onde as pessoas, esse estudo tem a intenção de entender qual que é a lealdade dos clientes em relação a uma marca. Tá? Então esse é um estudo que a gente também faz para entender assim, qual é o nível de promotores, as pessoas que têm tendência a falar bem do governo, qual é o nível de neutros, as pessoas que têm tendência a não se posicionar contra ou a favor de um governo, e qual que é o nível de detratores, as pessoas que têm tendência a falar mal do governo. Tá? Então o governo tem ali, como vocês viram, 30,6% de aprovação, mas 23,4% tem tendência a falar bem desse governo. Enquanto nós temos ali 46,7% de reprovação, mas nós temos ali 58,5% com tendência a falar mal do governo. Tá? Então esse é um outro dado. Às vezes você chega no ambiente, tem mais gente falando mal de um governo, então a gente já começa a entender como o brasileiro está pensando. Aqui o que a gente fez nesse mês? A cada trimestre a gente analisa simplesmente a avaliação do governo, porque a gente, como é uma pesquisa financiada pelo próprio Instituto, eu preciso ter produtividade dos nossos pesquisadores. Aqui eu preciso fazer uma pesquisa mais enxuta. Mas dessa vez aqui a gente quis entender quais são os problemas do Brasil e eu vou explicar para vocês por quê. Então a gente perguntou assim, na sua opinião, qual é o maior problema hoje do Brasil? O que mais atrapalha a sua vida como brasileiro para viver bem no Brasil? Nós dividimos em temas, porque as pessoas falam muita coisa, a gente foi aglutinando em temas. Então, em primeiro lugar, com 15,1, esse dado está na página 16, foi a questão do custo de vida. As pessoas estão reclamando muito do custo da comida e eu posso dizer com vocês, hoje eu fui fazer as compras no mercado, realmente está muito caro. E aí eu fui me deparar com isso. Eu concordando com os brasileiros. Realmente o custo de vida é o maior problema do Brasil hoje. Em segundo lugar, a corrupção. Tá? Então as pessoas reclamando dessa sensação de corrupção, com 12,5%. Depois, com 12,2%, a gente viu que a saúde é o maior problema. Depois, a questão da segurança, com 8,9%. E depois a gente tem aqui um dado emotivo, né? O maior problema é o poder executivo, quer dizer, as pessoas estão focando diretamente ali na pessoa do presidente. Um dado que aparece aqui
e que me incomoda é que 4,5% disse espontaneamente que o maior problema é o desemprego. Quando a gente olha a taxa de emprego na cidade, no país, que a gente vê a taxa oficial de emprego, que a gente só tem 6,5%, esse dado de 4,5% de pessoas reclamando do desemprego é um dado que acaba não confrontando com isso. Tá? A gente fez um estudo, está no nosso aplicativo, que você, como eu disse para vocês, pode baixar lá o aplicativo, se a gente fez a mesma pergunta que o IBGE faz. Tá? Então a gente perguntou, olha, tem alguém acima de 14 anos na sua casa que está desempregado e procurando emprego? E o dado ficou muito diferente do dado do IBGE. Eu não estou jogando dúvidas na questão do IBGE, mas talvez muita gente hoje não se coloca como desempregado porque está recebendo algum tipo de benefício. Tá, esse é um dado que a gente precisa, que é até um dado que eu venho discutindo com outras pessoas de forma muito saudável, né? Porque as pessoas me perguntam, Marcelo, como pode assim, se está uma taxa baixa, por que tem gente ainda que reclama de desemprego? Então a gente vem, por que tem tanta gente no Bolsa Família, se tem tanta gente empregada? Então a gente vem discutindo sobre isso aqui. E várias coisas foram citadas aqui como os maiores problemas. Depois a gente dividiu isso por regiões. É importante entender, e quando a gente chega e pega a região Nordeste, ela citou vários problemas, até mais que outras regiões. Então tudo bem que a gente falou com mais pessoas, a gente tem que falar com mais pessoas da região Nordeste e da região Sudeste, porque tem mais pessoas, mas tem muitos temas ali que foram falados. Depois você pode entender como pensa homem, mulher, por faixa etária, e aqui o que me incomoda aqui é a questão das pessoas do alto IDG, das pessoas que mais dependem do governo. Elas estão reclamando diretamente, fica praticamente empatado ali, saúde e custo de vida. As pessoas que dependem diretamente da saúde vêm reclamando muito da saúde e também ali do custo de vida. A gente pega aqui, é importante ver esse dado, né? Quem votou no presidente Lula no segundo turno, 16% reclama do custo de vida. Tá? Então as pessoas que votaram no próprio presidente estão reclamando de custo de vida. Então, assim, é uma atenção, eu espero que alguém do governo esteja vendo, a gente sempre de forma muito honesta aqui, a gente quer um Brasil melhor, então seria interessante realmente focar nisso, porque o preço das coisas, e eu costumo dizer que, e eu não inventei essa frase, mas assim, os eleitores, eles miram o político olhando o bolso e também olhando a questão ali, outras questões, mas a parte econômica, a gente tem livros sobre isso, a gente tem frases impactantes sobre isso, mas realmente o governo que não prestar atenção na questão da economia, e eu estou hoje aqui, se eu não me engano, hoje é dia 12, a gente teve um aumento da taxa Selic, esse é um outro dado importante, as pessoas reclamam aqui, tá? Chega em algum momento aqui que eles estão reclamando da questão do juro, do Banco Central, diretamente do Banco Central, talvez o Brasil tenha que entender, descobrir qual que é a forma que eu teria de resolver o problema econômico do Brasil sem ser diretamente com taxa de juros. Eu sou cientista político, não sou economista, mas me parece que é uma solução muito rápida, muito fácil assim, você aplica ali um remédio muito forte para dor de cabeça, ao invés de tentar entender por que teve a dor de cabeça. Aqui a gente viu questão de hábitos de consumo de mídia, aqui tá, a gente foi entender o que estão falando, como é que as pessoas vêm se informando mais, mas depois a gente vai entender melhor. Aqui vocês podem olhar como que as pessoas veem. E a gente fez um outro estudo que a gente chama de potencial de avaliação de governo. Eu vou explicar rapidamente como é feito, só para vocês entenderem a metodologia. Eu entendo como que você me avalia, eu entendo o que eu preciso fazer para melhorar a tua vida, você me diz, e aí eu falo, ok, se eu fizer isso, como é que você me avaliaria? Tá? Então percebe, eu entendo como está a avaliação, eu entendo o que está incomodando e aonde eu posso, se eu resolver esse problema, aonde pode chegar a minha avaliação. É interessante que a avaliação do presidente ela passa ali de 30,6 para 57,8, ou seja, se o presidente focar no que tem que ser focado, e aí precisa vontade política, precisa tudo, né? Ele pode crescer bem a avaliação. E a reprovação, que hoje é de 46,7, cairia para 20,6. Veja que crescimento. Tá? Aí depois vocês podem olhar que em todas as regiões isso tem uma melhora. E aqui a gente faz um cruzamento prioritário. Eu estou dando de presente essa pesquisa para o governo federal, não sei se o governo federal tem esse estudo, tá? Mas para deputados, também senadores, entenderem isso. Aonde precisa ser atacado para que seja melhor, tá? Então, o primeiro ponto, custo de vida. Tá? O custo de vida, se a aprovação potencial aumentaria
seria o ponto que mais aumentaria seria se resolvesse a questão do custo de vida. E eu vou rapidamente falar sobre o custo de vida. Quem já viajou para outros países, você se depara com coisas absurdas. O frango, proporcionalmente, o frango, onde nós somos o terceiro maior produtor de frango do mundo, custa mais barato na Itália, custa metade do preço proporcionalmente do que aqui. Já fiz uma análise sobre isso, está lá no nosso aplicativo, tá? E eu fui lá e eu fiquei chateado, porque quando eu vi aquilo, eu falei, não pode ser. Segundo ponto, questão da corrupção. Atacar diretamente a questão da corrupção. E a corrupção não é só a resolução, mas é a percepção da corrupção. Depois vem questão de educação, desemprego, o controle dos gastos públicos. As pessoas estão falando sobre os gastos públicos, está incomodando muito, as pessoas estão achando que o governo está gastando demais. Depois, saúde, excesso de benefícios sociais. Nós temos uma pesquisa também no nosso aplicativo, por favor, baixe o aplicativo, onde nós fizemos uma pergunta rápida aqui. Você acredita que os benefícios sociais estão tirando a vontade do brasileiro trabalhar? Por favor, olhe essa pesquisa que está lá no nosso aplicativo, você vai ficar abismado, porque até mesmo quem tem benefício social fala sobre isso. Eu já vi deputado de esquerda comentando, será que não chegou a hora de dar uma revisada nesses benefícios? Eu acho importante realmente o Brasil prestar atenção nisso. Depois vem a questão da habitação, transporte público e o Banco Central, que na verdade seria a taxa de juros. Para terminar essa apresentação, essa análise aqui, rápida, claro, uma apresentação de pesquisa, normalmente eu fico 3, 4 horas apresentando, e eu pediria para você, se você tem interesse em bater um papo com a gente aqui no IBESP, você aqui pode baixar o nosso zap aqui do IBESP. Nós toda semana a gente tem uma reunião por dia, ou seja, 5 reuniões por semana, a gente pode para bater um papo. Na semana passada a gente já fez esse trabalho, a gente está terminando essa semana aqui, a gente já teve essa reunião com um político de uma cidade que ele quer ter ali um monitoramento da imagem dele porque ele tem interesse em sair candidato a deputado. Então a gente precisa entender a região que ele está, precisa entender qual a imagem, o grau de conhecimento que ele tem ali e para depois ver potencial de voto, ou seja, começar um trabalho agora em 2025. Se você é futuro prefeito e tem interesse, você também pode aqui no zap aqui, no QR Code nosso, pedir uma reunião, a gente pode bater um papo para a gente poder falar sobre começar a pensar no seu mandato, ok? Então, muito obrigado. Na semana que vem, a gente tem uma nova pesquisa e também uma nova análise. Um grande abraço.